Bia! Oi, vovó! Oi, pessoal! Bia, a festa do Dia das Crianças foi super animada! Sim, vó! Tava tudo tão lindo! Você viu meu amigo Pedrinho? Eu vi, Bia! Vocês estavam ótimos junto com o Palhaço Alegria! Vó, tem umas fotos maneiras dessa festa. Vou te mostrar. Uau! Eu amei tudo. Os louvores, a palavra, a pipoca, o algodão doce. E o melhor, vó, levei muitos amigos para ouvir de Jesus. Que legal, Bia! Falando nisso, hoje a tia Mariane vai nos contar de um discípulo de Jesus que falava para todas as pessoas, tribos, povos, raças e nações sobre o nosso Salvador Jesus. Tô muito ansiosa para ouvir. Conta pra gente, tia Mariane! Oi, crianças, eu sou a tia Mariane e eu quero saber se vocês sabem o que é isso aqui que está na minha mão. O que será isso aqui? Isso aqui é o globo, que mostra onde a gente está aqui na Terra. Então nós temos os continentes, os oceanos. Mas por que será que eu estou falando nisso? Será que eu confundi? A gente não está mais no culto, está na aula de geografia? Não, não é isso, mas hoje eu quero ver quem aí tá esperto na geografia. E vocês vão entender depois o porquê. Bom, primeiro a gente tem aqui a América do Sul, que é onde a gente vive, é onde tem o Brasil. Indo aqui mais para cima, a gente tem a América do Norte. Do outro lado do hemisfério, a gente tem a África, esse continentezão enorme aqui. Mais para cima a gente tem a Europa, bem do ladinho a Ásia e aqui embaixo a Oceania. Por último, a gente tem esse continente aqui chamado Antártica, que é um continente muito, muito, muito frio. E bom, por que eu tô falando nisso? Porque isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é missão. Missão de Deus, que é a gente falar sobre o amor dele para todo o mundo, para todos os continentes. E na Bíblia a gente tem exemplos maravilhosos de missionários. Vocês se lembram da aula passada? Que a gente falou um pouquinho sobre Filipe, que ele falou do evangelho de Jesus, do amor de Jesus, da salvação para um etíope africano, que fica bem aqui como a gente viu. E dessa vez a gente vai falar sobre um outro personagem da Bíblia, que é o Simão Pedro, discípulo de Jesus, e também de Cornélios, que é um centurião. Então vamos começar. A gente vai usar hoje como base bíblica o livro de Atos, capítulo 10, que está lá na sua Bíblia, a Palavra de Deus. Então, pois bem, quem era esse Cornélios? Cornélios, ele era um homem de Deus. Ele era um centurião. Mas o que é centurião, Mari? Centurião é como se fosse um sargento aqui na área militar do Brasil, como se ele fosse um sargento militar. Mas para eles, o centurião era um chefe de batalhão. Então era um homem bastante importante. Mas mesmo assim, o Cornélios, ele era um homem muito de Deus. Ele gostava muito de conversar com Deus, de orar, de ajudar os pobres, ajudar as pessoas que estavam ao redor dele. Ele tinha um amor a Deus e um amor às outras pessoas. Então, um dia, quando ele estava orando ao Senhor, ele escutou a voz de um anjo que falava para ele: Cornélios, a sua oração e o seu cuidar das outras pessoas subiram a Deus como uma oferta agradável. Por isso, o anjo falou: vá até a cidade de Jope, onde se encontra o Simão Pedro, mande alguns dos seus soldados irem lá e chamarem o Simão Pedro para a sua casa. E Cornélios, como ele era um homem muito obediente, mesmo com um pedido tão estranho, ele pediu para um de seus soldados e também de seus empregados irem lá para chamar o Simão Pedro na sua casa. Então agora nós vamos mudar um pouquinho de cenário e ir até o Simão Pedro. O que será que ele estava fazendo nesse momento? Nesse momento, ele estava morrendo de fome. Ele estava esperando o seu almoço. Já não aguentava mais esperar.
mas ele tinha que esperar porque o almoço ainda não estava pronto. E quem nunca chegou na cozinha, deu uma espiadinha assim para ver se a comida não estava pronta, porque você já estava sentindo aquele cheirinho? Então, era o Simão Pedro naquele momento. Porém, a comida não estava pronta, então ele subiu para o terraço para poder orar, para poder passar o seu tempo orando. E nesse momento aconteceu o seguinte: ele teve uma visão, ele escutou uma voz e teve uma visão. E que visão era essa? Ele teve a visão do céu se abrindo e descendo um pano, como se fosse um pano branco bem gigante. E nesse pano tinha vários bichinhos, vários animais. Tinha vaca, tinha o cavalo, tinha o porquinho, tinha frango, tinha um monte de animais. E de repente ele escutou uma voz que falava para ele: Simão, levante-se, mate e come. E nesse momento o Simão falou: de jeito nenhum, não vou comer, eu nunca comi nada impuro, não vou comer de jeito nenhum. Mas essa voz insistiu e falou: Simão, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E ele achou um pouco estranho, mas essa voz repetiu 3 vezes: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então, nesse momento, Simão voltou à realidade e ele ficou pensando, ficou coçando a cabeça, pensando o que será que Deus queria falar com Simão Pedro sobre isso. O que será? Será que ele só estava com muita fome, então ele começou a ter alucinações? Não, Deus tinha um plano, ele tinha uma explicação para dar para Pedro. E nesse momento, os soldados de Cornélio foram até Pedro e explicaram toda a situação e o convidaram para ir até a casa de Cornélio. Nesse momento, Simão caiu a ficha dele, ele finalmente entendeu o que essa visão quis dizer. Pausa para explicação. Antigamente, os judeus acreditavam que eles eram um povo escolhido, então que eles não podiam se misturar com ninguém que não era judeu, porque apenas o povo judeu era o povo escolhido por Deus e amado por Deus. E Cornélios, ele não era judeu, então como é que Pedro entraria na casa dele? Mas essa visão já havia preparado o coração de Pedro para que ele entendesse de que ele deveria seguir com esses soldados e ir até a casa de Cornélio. E pois bem, foi isso que ele fez. Pedro foi junto com eles, entrou na casa de Cornélios e falou sobre o evangelho de Jesus, falou sobre a salvação, falou sobre o amor de Jesus por todos eles ali. E nesse momento veio o Espírito Santo de Deus e batizou Cornélios e toda a sua família. E o que será que a gente pode tomar como mensagem para a nossa vida? Bom, a primeira coisa é que Jesus, ele ama todos, não importa se é da América do Norte, se é da América do Sul, se é da África, da Oceania, ele não faz nenhuma diferença. Ele simplesmente ama os seus filhos, então nós também devemos amar e não ter essa diferença entre as outras pessoas. Nós devemos amar assim como Jesus nos amou. Então, e vocês acreditam que ainda existem pessoas no mundo que não ouviram sobre Jesus? Então nós devemos orar sobre isso e também falar sobre Jesus, falar sobre o amor dele, porque a gente é amado para poder amar também e fazer o seu nome conhecido, o seu amor conhecido. Então é isso, crianças, eu espero que Deus coloque isso bem no coraçãozinho de vocês. Então vamos orar só para terminar. Jesus, eu te agradeço muito, Pai, por todas as crianças, Jesus, que estão aqui nesse momento assistindo esse culto. Peço por toda a família, Pai, que também está presente, que o Senhor possa vir com Teu Espírito Santo, com a Tua união, com a Tua paz, com a Tua saúde. Espero que essa mensagem esteja bem no coração, Pai, de cada um e que o Senhor abençoe, Pai, cada família que está aqui nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Mais depressa
como vocês estão? Vocês lembram que eu falei no domingo passado que existem irmãos em países onde é proibido falar de Jesus, onde é proibido ser cristão? Vocês lembram? Hoje nós vamos assistir um filme e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos assistir? Olá, meu nome é Rami. Eu vivo no Irã, onde seguir a Jesus é perigoso. Meus pais são cristãos, mas é um segredo. Nós vamos para a igreja na casa do pastor Milad. Eu amo o pastor Milad. Todas as semanas, ele nos conta tudo sobre Jesus, como ele morreu por todo mundo e quer que as pessoas sejam amigas de Deus. Um dia, nós estávamos indo para a igreja, quando vimos o pastor Milad ser levado por um carro de polícia. Quando chegamos em casa, a minha mãe me explicou. O pastor Milad foi preso e agora está na cadeia. Mas por quê? Por nos ensinar sobre Jesus Cristo e o quanto ele nos ama. Então, o pastor Milad foi para a prisão por nossa causa? Por que ele faria isso? Filho, porque ele é um seguidor de Jesus e Jesus nos amou tanto que morreu para nos salvar. O pastor Milad estava tão cheio do amor de Jesus que ele decidiu compartilhar com a gente, mesmo sabendo que poderia ir para a prisão por causa disso. O que vai acontecer com o pastor Milad? Eu não sei, mas com Jesus sempre há esperança. Eu sei que você está preocupado com o pastor Milad, mas Jesus nos ensina em João 14:1 a confiar nele ao invés de nos preocuparmos. Vocês prestaram atenção no que aconteceu com o pastor Milad? Ele foi preso. O pastor Milad foi preso porque estava compartilhando do amor de Jesus para a família do Rami. Isso às vezes acontece nesses países. Não é uma coisa boa, não é uma coisa agradável, mas acontece. E eu quero que vocês hoje, através desta história, guardem no coração de vocês 3 ensinamentos. Primeiro é que essa realidade é uma realidade que existe. No nosso país, aqui no Brasil, a gente tem liberdade para ser cristão. A gente pode participar junto com irmãos na nossa igreja, a gente pode louvar a Jesus, falar de Jesus livremente. Mas em muitos países isso não pode. Então, isso é uma realidade que acontece. Segundo, eu quero que vocês aprendam que, embora essa realidade aconteça, nós não podemos esquecer que Deus, Ele guarda as nossas vidas e Ele guarda a vida de cada irmão nesses lugares. Cada um que está passando por alguma situação difícil, até mesmo de prisão, Deus está guardando. Nós temos um testemunho de um pastor muito próximo nosso. É o nosso querido pastor José Dilson. O pastor José Dilson, quando ele esteve no Senegal, pregando o evangelho e falando de Jesus, aconteceu uma situação aonde ele foi preso. Mas, crianças, a gente tem que lembrar que Deus guardou a vida dele. Ele até escreveu um livro. O nome do livro é O Prisioneiro. Ele escreveu esse livro para contar para todo mundo como foi essa experiência. Não foi fácil, mas Deus esteve com ele. Deus guardou a vida dele, Deus guardou a vida da sua família que estava do lado de fora com o coração muito apertado. E uma coisa muito importante, ali naquele momento,
ele contou com as orações de todos os irmãos que estavam aqui fora. Muitos irmãos oraram e pediram a Jesus pela vida dele. E hoje ele está onde? Na nossa igreja, junto conosco. Quem quiser perguntar para ele sobre essa história, pode perguntar. E ele vai poder testemunhar sobre o que aconteceu. E a terceira coisa que eu quero que vocês também aprendam é que nada acontece sem a permissão do Senhor. Todas as coisas que acontecem têm um plano. O pastor José Dilson, quando esteve na prisão, ele pôde testemunhar, ele pôde falar através da sua vida do amor de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali na prisão. Assim como o pastor Milad, nessa história que nós acabamos de assistir, ele também ali pôde testemunhar através da sua vida sobre o amor de Jesus. Então, crianças, nós vamos continuar orando por esses irmãos para que o Senhor fortaleça a fé deles. E vocês lembram qual foi o versículo que a mãe do Rami leu para ele? O versículo, está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos alimenta. E o versículo está em João 14, no verso 1. E ele fala assim: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O que esse versículo está dizendo para a gente? Para que em qualquer situação que nós estejamos passando, nós devemos não deixar o nosso coração ficar perturbado, mas confiar em Deus e em Jesus. Amém? Então vamos orar? Vamos orar? Pai querido, eu quero entregar a Ti neste momento todos os irmãos nossos que estão em lugares onde é proibido falar do amor de Jesus. Pai querido, que o Senhor guarde cada um. Aqueles que estão até mesmo dentro das prisões. Eu quero te pedir que o Senhor alimente a fé deles, para que o Senhor, ó Deus, use a vida desses irmãos nesses lugares, para que eles continuem te servindo, continuem com coragem para te seguir nestes lugares. Guarda a vida desses irmãos em todos os países aonde é proibido falar de Jesus, aonde há perseguição, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, até o próximo domingo. Um beijo. Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Mais um domingo para ouvir sobre a palavra de Deus. Que gostoso, não é? E hoje eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Quero ver se vocês me mostram quem é o menino e quem é a menina. Vamos lá? Cadê o menino? Muito bem! E agora, quero ver vocês me mostrarem a menina. Onde está a menina? Muito bem! Parabéns! Deus ama a menina e o menino e ama cada um do seu jeitinho. Deus ama a todos. Deus ama a criança loirinha, a criança
pretinha, a criança indígena, a criança moreninha. Deus ama todos os povos. Vamos cantar uma música que fala sobre o amor de Deus por todos os povos? Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa onde for, Deus lhe deu o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. No Brasil ou no Japão, na Angola ou Paquistão, Cristo ama as criancinhas como são. Vamos orar por todas as crianças desse mundo que Deus ama e quer levar salvação? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por Jesus, nosso Salvador. Senhor, abençoa as crianças de todo o mundo, que elas ouçam o seu amor através de missionários, através de pessoas que já te conheçam perto delas e através de nós, Senhor, que nós possamos falar do seu amor com os nossos amigos. Muito obrigada, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças. Tchau, tchau.